Graça e paz, amados irmãos internautas, esse que vos fala é o José Freire e esse é o seu canal Uma Visão Além. E hoje nós temos uma palavra de Deus para você e também a oração. A palavra de Deus que nós temos para você é a glória de Deus na face de Jesus. Amados, esse é o nosso texto de hoje, mas antes de nós começarmos a palavra de hoje, eu gostaria muito que você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, deixe o seu like para que o YouTube indique o nosso canal para mais pessoas. E você que já é inscrito, dê like. Vamos então ao estudo de hoje, a glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versos 6 diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então essa é a palavra de 2 Coríntios 4, 6. Amados irmãos, há uma imutável resplendor na face de Jesus. É a glória de Deus que brilha de forma intensa para que a conheçamos. E Deus restaurou em seu Filho a glória da qual Ele se esvaziou ao vir a esse mundo, queridos. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Filipenses 2:7. No coração de Deus, meus queridos, permanece o contínuo desejo de que a sua igreja conheça a evidente presença de sua glória na face do seu Filho. Mas há empecilhos que impedem o alcance de tão reveladora visão. Jesus, ele indicou onde eles têm origem, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João 12:43. O texto, meus queridos, assim, indica a existência de duas glórias. A primeira é a dos homens, consequentemente, transitória, passageira. A segunda é eterna, pertence a Deus. É fácil amar a glória dos homens, pois, embora superficial e obscura, é atrativa e facilmente presente no mundo. Dessa forma, ela tolhe para muitos a percepção da riqueza que há nessa mais alta realidade espiritual que vai além do mundo material, desse mundo que nós vivemos. A providência de Deus, entretanto, meus amados, concede olhos espirituais aos que creem, ao terem seus corações iluminados pela resplandecente luz, queridos, que veio ao mundo. Aos que creem, podem contemplar a glória do Pai na pessoa do seu Filho. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. A verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo o homem. João 1, verso 5 até o verso 9. Jesus, queridos, é a luz que todos precisam receber para conhecer a glória de Deus. É no rosto de Jesus, meus queridos, que a glória será conhecida. A tentativa humana de conhecê-la fora de Cristo é efêmera, é tatear no escuro. Não haverá luz para ela. Quando a luz do alto vem ao coração daquele que teve a graça de nascer de novo, sua visão claramente, queridos, perceberá a realidade dessa glória. Essa lhe será uma experiência relevante. As limitações humanas, meus amados, que temos, nos impõem restrições ao conhecimento da totalidade, meus amados irmãos internautas, da glória de Deus. E Paulo, ele atestou que agora vemos como por um espelho, obscuramente, e então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, e então
conhecerei como também sou conhecido. 2 Coríntios capítulo 13, verso 12. Mas a bondade do Pai permite que, mesmo com grandes limitações, possamos conhecer em parte a glória de Deus em Jesus, porque um dia o veremos face a face. E ele falou pelo Filho, meus queridos, que ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, está lá em Hebreus 1, 2 e 3. Hebreus capítulo 1, verso 2 e 3. O falar de Deus aos homens não veio por via intelectual ou subjetiva. Deus se expressou de forma visível, tangível mesmo, através de uma pessoa. O apóstolo testemunha dizendo: o que era desde o princípio, e que temos ouvido, e que temos visto com os nossos próprios olhos, e que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Então, a vida de Jesus é um fato histórico, incontestável, né? Veio apresentar-nos o Pai em toda a sua glória. Jesus trouxe ao mundo o que lhe era imperceptível. O Filho testemunhou de si mesmo. Ele falou assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8,12. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. João 9,5. Ele, meus queridos, ele é a única e verdadeira luz que, vinda à escuridão do mundo, fez conhecer, usando a expressão paulina, né? O termo peso de glória, acima de toda comparação, lá de 2 Coríntios 4,17. Então, amados irmãos internautas, dessa forma, quando o texto básico dessa reflexão nos diz: das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento na glória de Deus, e é uma pessoa que ele se refere. Aquele que busca a plena iluminação espiritual alcançará nele, e o que lhe abre o coração torna-se filho da luz. Consequentemente, foi tocado pela glória do seu rosto. A frase inicial desse texto fala assim, das trevas resplandecerá a luz. Claramente nos lembra, meus queridos, a narrativa da criação da luz. No princípio disse Deus: haja luz. Gênesis 1:1. Assim, das trevas ele resplandeceu. Quão simples! Tudo o que vem de Deus é assim. Então, agora o Criador da luz repete a mesma ordem e faz com que a total viabilidade das trevas cesse, facultando ao coração humano conhecer a grandeza da sua glória e refulge na face do seu Filho. Então, momentos após a entrada triunfal lá na cidade de Jerusalém, Jesus proferiu uma veemente afirmação: e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. João 12:45. Quando o discípulo pediu-lhe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, com empenho, Jesus lhe respondeu: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? João 14:8 e 9, né? Havia sombras na compreensão de Filipe, mas depois desse momento, seu conhecimento se iluminou, passou a ver o Pai na presença daquele que já recebera como mestre, que era Jesus Cristo. Ao olharmos para os pés de Jesus, queridos, veremos neles as marcas de longas caminhadas evangelizadoras através das ondulantes estradas lá da Judéia. Pés marcados pelas pedras, espinhos dos abrolhos, mas que são formosos sobre os montes, pois são os pés do que anuncia as boas novas, e que faz ouvir paz e anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação que desde Sião o teu Deus reina. Isaías 52, verso 7.
Se olharmos para as mãos que tocam os cegos, coxos, leprosos, veremos nelas o poder que opera a cura dos olhos dos que não veem, dos membros que são invalidados e retira toda a nódoa da lepra. Mãos que acariciam crianças e que se colocam abençoadoras sobre a cabeça de muitos. Mãos que lavam os pés dos seus discípulos, dizendo que os que servem serão bem-aventurados. Fitando os lábios de Jesus, veremos o destilar a palavra amorosa que aconselha, corrige, vivifica e salva. Deles ouviremos ensinos como aqueles que suscitaram dos ouvintes a palavra como essas, Jamais alguém falou como este homem falou. João 7,46. Lábios que apregoam verdades absolutas. Então, observando os ouvidos de Jesus, nós perceberemos que estão atentos ao clamor dos necessitados, prontos a escutar um pedido, uma carência, um solicitar de amor. Mas acima de tudo, meus amados, são ouvidos atentos à voz do Pai, pois sabe muito bem que a sua boa e agradável e perfeita vontade precisa ser integralmente cumprida em todas as situações de seu viver. Mas ao levantarmos os nossos olhos, com um coração cheio de intenso brilho vindo, meus queridos, do alto, veremos de imediato o único e resplandecente rosto na qual você pode ser apresentado, agora em toda a sua pujança, o conhecimento da plenitude da glória de Deus. Jesus orando junto aos discípulos, meus queridos, pouco antes do momento em que se realizaria a mais trágica agonia jamais igualada no mundo, ele declarou ao Pai: eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. João 17,14. Então, o obediente coração de Jesus, com antecipação, apresentava o Pai ao ponto de culminante da sua missão, glorificá-lo. Obediente, ele sentia-se já totalmente oferecido a ele em holocausto em nosso favor. Jesus sabia que não deixaria de assumir a cruz, teria tentações para desistir, mas as suplantaria. Com plena convicção, ele afirmou ao Pai já tê-lo glorificado aqui na terra. Essa é a razão, meus queridos, pela qual Deus pode mostrar hoje a sua glória na face do seu Filho. A obediência do Filho deu-lhe essa oportunidade. Quando o Filho completou a glorificação do Pai, cumprindo a sua missão aqui nesta terra, o Pai lhe glorificou com a eterna glória nos céus. Baseando-se na revelação recebida do alto, o apóstolo Paulo, ele afirma sobre Jesus: ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Aprove Deus que nele resistisse toda a plenitude e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Colossenses capítulo 1, verso 15, 19 e 20. Essa também é a sublime razão pela qual podemos ter a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Oh, maravilha, não? Quando João escreveu sobre Jesus, veio para o que era seu e os seus não receberam. João 1,11. Ele afirma a existência daqueles que, vivendo nas sombras, nada da luz podem refletir nos seus corações. A esse Jesus se dirigiu. Portanto, caso a luz que te há sejam trevas, que grandes trevas serão. Mateus 6,23, Todavia o evangelista mostra a outra face desse fato, afirmando assim, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. João 1,12. Esses são os que podem ver a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aos corações obscurecidos, meus queridos, pelas trevas, Jesus diz assim: eu vim em nome do meu Pai e não me recebeis.
Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais a glória uns dos outros, contudo não procurais a glória que vem de Deus, do Deus único? João 5, 43 e 44. Sem a resplandecente luz no coração humano, a marcante experiência do conhecimento da glória de Deus fica tolhida. Paulo, escrevendo sobre os que detêm a verdade pela injustiça, ele afirma: porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Quem rejeita a glória de Deus, rejeita a presença de Deus, rejeita a salvação que há em Cristo. Amigos, amados irmãos internautas, amigos que nos assistem pela primeira vez, aceite Jesus. A glória de Deus na face de Jesus está estampada. Receba Jesus, você recebe o Pai. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez nós glorificamos e exaltamos o seu nome. Senhor Jesus, somos conhecedores de que o ato da cruz, quando aquela rude cruz foi erguida, ali estava sendo crucificado o pecado. Jesus se fez maldito, levou sobre ele todos os nossos pecados. E é por isso que nós reconhecemos a sua grandeza, lhe rendemos o louvor devido e sabemos que não há solução sem a tua presença, meu Deus. Por isso nós repreendemos toda barreira, todo tipo de impedimento que impedem a glória de Deus de se manifestar nas nossas vidas. Pai amado, Pai de amor e de glória, abra os nossos entendimentos para que possamos compreender qual seja a tua agradável vontade. Jesus, que todo impedimento à nossa caminhada seja repreendido em nome de Jesus. Abençoai todos os inscritos deste canal. Senhor, esta pessoa que nesse instante está orando comigo, chorando, angustiado, amargurado, desesperado, Senhor, levantai-os, sustentai-os com a tua presença, fortalecei-vos com o teu poder sobrenatural, socorre os casais em crise, liberta os oprimidos das drogas, dos vícios, do álcool, da prostituição, liberta os famintos, os feridos, os machucados, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Levanta os caídos, esta pessoa que está prostrada num leito de enfermidade, que ela receba a cura. Esse que está depressivo seja liberto desta depressão. Aos oprimidos sejam libertos de todo tipo de opressão. Que a tua bênção, que as maravilhas do Senhor estejam sobre todos os que clamam pelo teu santo nome. Pois a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que nós não conhecemos. Ó Santíssimo, faz a tua vontade plena em nossos corações. Faz o teu querer pleno em nossos corações, Senhor. Acalma as tempestades, sossega o coração dessa pessoa, esse que está no deserto da batalha, no deserto da peleja, Pai. Nós clamamos confiantes em teu santo nome. Clamamos confiantes na presença viva do nome de Jesus Cristo.
Quebre as forças contrárias, meu Deus, os empecilhos em o nome vivo do Cordeiro. A nossa alma clama, a nossa alma grita, pede, implora, Santíssimo. Faz o teu querer, faz a tua vontade, faz realmente o que lhe apraz em nossos corações, para a glória e louvor do teu santíssimo nome. Graça e paz a todos.